Olá, seja muito bem-vindo ao programa Lugar de Paz. Eu quero começar já agradecendo a você que acompanhou durante toda essa semana, tem acompanhado tanto ao vivo, às 5 horas da tarde, quanto as reprises também, às 5h30 da manhã. A gente fica muito feliz de ter a sua companhia, ou você, quem sabe, que pela primeira vez está acompanhando a gente, né, na correria da semana aí, parou essa sexta-feira para acompanhar. O programa de hoje é um programa sempre especial, programa de sexta-feira, porque é um programa de agradecimentos, tá? O Lugar de Paz é um programa de pedidos, onde você entra em contato com a gente de segunda a quinta, e sexta-feira a gente faz questão de dar uma ênfase nos agradecimentos, nas respostas de Deus às orações, e por isso esse é o momento da gente agradecer e celebrar a Deus o que Ele tem feito por nós. E você continua entrando em contato com a gente também pelas redes sociais, tanto para pedir quanto para agradecer. Na próxima segunda-feira nós teremos, com certeza, pela graça de Deus, mais pedidos, mas hoje é o momento de você agradecer também. Entre aí no Facebook, entre no Instagram e participe com a gente também, tá? E aproveite e compartilhe o programa através do Facebook para as pessoas que você sabe que precisam de oração, mesmo que você esteja, quem sabe, no seu trabalho, em uma atividade que você possa assistir, mas não está em casa para assistir na TV, você pode acompanhar ao vivo pelo Facebook, de segunda a quinta-feira, tá bom? Então entre, seja amigo nosso no Facebook e participe junto com a gente. Hoje, sexta-feira, você já sabe que nós temos sempre uma entrevista, um convidado aqui, mas antes do convidado eu queria mencionar para você um primeiro agradecimento, tá? É da Vilma Leite. A Vilma diz o seguinte: eu agradeço, pois amanheci viva. Vi que tinha alimentos para comer, tive o privilégio de ir para a academia, um marido cuidando de mim, uma filha para buscar na escola. Que Deus maravilhoso. Ele me presenteia há 60 anos, a Ele toda a honra, glória e louvor. A gente sabe que nem todos têm esse privilégio que a Vilma tem, de agradecer por tantas coisas, mas sempre há um motivo para você agradecer a Deus. Ela está louvando aqui e você também pode agradecer. Aliás, no finalzinho do programa de hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Os motivos para agradecer a Deus. Nem sempre eles podem ser exatamente como você espera, mas você tem um motivo para agradecer. E vamos lá, vamos ao entrevistado de hoje, nessa sexta-feira, Cauê Martinelli. Cauê, seja bem-vindo, viu? Poxa, prazer, obrigado. Fica à vontade. É um jovem, já está acostumado com televisão, mas atrás, né, nos bastidores aqui, ele trabalha na Novo Tempo, é produtor na área de jornalismo aqui, no setor de jornalismo. E quais são os programas que você produz aqui, Cauê? Então, hoje eu produzo o Identidade Geral e o Redação Novo Tempo. Legal, da área de jornalismo, obviamente. Sim. Tá, joia. O Cauê é natural da onde, Cauê? Olha, pastor, eu nasci em São Bernardo do Campo, mas eu posso dizer que eu vivi quase a minha vida inteira em São José dos Campos, Jacareí, então sou mais do interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Olha, para você que está em casa, o Cauê veio aqui para dar um testemunho de restauração de família. Eu sei que tem muita gente pedindo pela restauração das famílias. Ele é um jovem, presta atenção nesse testemunho aí. É claro que cada realidade é uma realidade, mas ele vai contar o que Deus pode fazer. Cauê, começa contando um pouco sua história para a gente, até você chegar aqui na Novo Tempo hoje, né? Como é que era? Você veio de um lar bem estruturado, não? Como é que começou tudo? Você falou de Novo Tempo, eu nunca imaginei que eu trabalharia na obra, nem que eu faria parte de uma congregação, de uma igreja, como é o caso da Igreja Adventista. Mas eu vivi num lar onde meu pai era alcoólatra. Então, com 9 anos de idade, minha mãe decidiu que ia se separar do meu pai. Era uma situação muito complicada, ele nunca chegou a agredir nem nada, mas era o alcoolismo e a gente sabe as consequências que isso tem. Só que com 12 anos, veio a notícia de que ele teria falecido. Meu pai morava em São Paulo, eu estava de férias em um outro local e a minha família me informou que ele havia falecido. E tudo por conta do alcoolismo. Nesse período, minha mãe já estava casada, já estava num novo relacionamento e foi inclusive o ano que ela anunciou a gravidez dela, então viria a nascer minha irmã com o meu padrasto, no caso, não era com meu pai. E foi um ano de muitas emoções, porque você tem a perda de um pai e o nascimento de uma irmã. Foi muito difícil. E naquele momento... Qual que era a tua idade na época? Eu tinha 12 para 13 anos. E foi, até aproveitando, foi justamente nessa fase que você fez um pedido para Deus também, né? Exato. E aí vem o meu pedido, porque apesar da minha mãe estar casada, o casamento dela não era um bom casamento. A situação em casa era conflitante, eu não tinha um bom relacionamento com meu padrasto e ainda viria uma criança para agregar. Então você tem que ter um lar estruturado para isso. E o meu pedido foi para que Deus restaurasse uma família, para que Ele me desse uma nova referência, porque eu não tinha mais o meu pai,
para que eu conseguisse crescer e ter uma estrutura familiar. Sim. Algo que muita gente não tem e a gente sabe o quão prejudicial isso é. Eu fiz esse pedido a Deus. Não sabia quando Ele ia me responder e como Ele ia me responder. O tempo foi passando, minha irmã foi crescendo, né? O meu padrasto, ele bebia, ele fumava, ele não chegava a ser um alcoólatra, né? Mas bebia socialmente, como se diz, chama, né? É, o que o pessoal chama, mas bebia. E aquilo incomodava muito a minha mãe. Quando, em 2009, eu e a minha mãe, nós nos batizamos na Igreja Adventista do Sétimo Dia e a gente passou a ter princípios cristãos na nossa vida. Foi onde ela decidiu lutar pelo casamento dela e a restauração passou a acontecer. Meu padrasto, não, falava, eu não tenho nada a ver com esse negócio de igreja, eu não vou guardar o sábado, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Ele nunca quis, ele até era muito respeitoso em relação a tudo, mas ele Não queria se envolver, não queria compromisso ali, né? Exatamente. E aí passou, então, eu, minha mãe e minha irmã a frequentar a igreja, né? E aí o interessante é que minha mãe estava orando muito e ele parecia que ia ceder no sentido de aceitar a mensagem. Quando ele estava prestes a aceitar essa mensagem, veio um baque para a gente. Ele decidiu comprar um salão de beleza e o maior movimento do salão era no sábado. Normalmente o comércio é assim, Exatamente. E aí a gente falou assim, nossa, ele estava prestes a aceitar e agora ele vai trabalhar no sábado e tudo mais. E isso aconteceu até que o salão começou a afundar em dívidas porque não tinha tantos clientes, né? Agora, antes de você continuar essa parte, me chamou a atenção ali, você mencionou, né, que sua mãe acabou dando um testemunho para ele, né? Sim. E aí a gente se lembra que a Bíblia apresenta a mulher virtuosa, a mulher de oração, a mulher que busca a Deus, né? Então é importante quem está em casa, as mulheres, mesmo os maridos que não têm um cônjuge cristão, né? Participarem dando esse testemunho de vida, né? Dentro de casa, porque fora de casa é uma coisa, agora dentro de casa a gente conhece quem é quem de fato ali, Tem né? um detalhe, pastor, ela nunca ficou pressionando ele para uma transformação. Ela vivia em oração e testemunhando. E a gente se envolveu, a família se envolveu nisso, né? Tanto a minha irmãzinha, que já era bem pequena, tinha uns 3, 4 anos, mas já se envolvia nisso, e eu também. Essa era a nossa oração. E muitas pessoas oram até hoje por isso e acham que Deus não está ouvindo, mas Deus ouve. Ele talvez não te dê a resposta imediata, e também com a gente não foi assim, não foi imediato. Mas aí ele resolveu... Mas com relação ao salão ali, daí... Aí ele estava no salão e a minha mãe dando aquele testemunho diário, né? A gente ia sábado de manhã para a igreja, ele ficava no salão, até que um dia, vendo toda a situação em que a família se encontrava, com aquela questão das dívidas também, a família cada vez... a gente mais presente na igreja, ele ficando para trás, entre aspas, nesse sentido, ele decidiu aceitar fazer aquele curso da Igreja Adventista de 5 dias de como deixar de fumar. Ele fumava até então? Ele fumava também. E ele deixou de fumar. Ele falou, não, eu não vou, não preciso. E ele foi. Coisa do Espírito Santo. Muita oração, inclusive. E ele decidiu parar de fumar. A partir daquele momento, ele aceitou estudos bíblicos relacionados ao Apocalipse, né? Aqueles vídeos do pastor Luiz Gonçalves. E a transformação passou a acontecer. Ele se batizou na igreja, nós saímos do salão, voltamos para a antiga casa que nós morávamos. Ele decidiu trabalhar por conta, até trabalhou, né, um longo período aqui, ajudando na Novo Tempo, e a nossa família foi restaurada. A gente até hoje não sabe como, a gente obviamente acredita a Deus que ouviu as nossas preces, né? Com certeza. Ô Cauê, pegando uma parte da história, um gancho aí, você se lembra quanto tempo seu padrasto fumava quando ele parou de fumar? Porque não é fácil, né? Não é fácil, ele fuma mais de 10 anos. Mais de 10 anos, e né? hoje Então, faz mais de 5 que ele... eu digo isso porque assim, tem muita gente em casa também que tem familiares nos vícios, tanto das drogas quanto do tabaco, do cigarro, da bebida alcoólica, e sempre tem pedido para a gente orar por essas pessoas também. Às vezes desanima, mas não podemos desanimar, né? Então, vocês oraram, fizeram a parte de vocês. No começo é interessante isso, ele vou lá, mas não vou parar, né? E acabou parando para a honra e glória de Deus. Cauê, hoje você se sente conduzido por Deus, realizado aqui no seu trabalho? Qual é o seu motivo de gratidão hoje, contando essa trajetória, essa história aí? A minha gratidão é porque o senhor bem mencionou que no início eu produzo programa, estou aqui na Novo Tempo, eu falei que esse não era exatamente o meu sonho. Graças, inclusive, a essa transformação da minha família, de ter o meu padrasto presente, a gente passou a se dar muito bem, porque eu percebi que Deus transformou a vida dele, foi onde Deus foi me conduzindo e a minha família foi me dando suporte e sustentação para que eu continuasse a crescer na igreja. E aí foi onde eu vim trabalhar no Novo Tempo. Então, você percebe que a transformação da família foi com o que me fizesse trabalhar na obra, foi com o que me fizesse estar aqui hoje. E eu imagino que essa transformação e esse agradecimento que eu tenho a Deus, porque Ele me atendeu lá atrás, quando eu fiz esse pedido com 12, 11 anos mais ou menos. Imagina, né? Uma simples criança pedindo, eu já estou com 23. Deus demorou um tempo, demorou uns 5, 6 anos para me atender, mas Ele atendeu.
Então, se hoje eu tenho a base que eu tenho, se hoje eu estou aqui na Novo Tempo, se hoje eu frequento a igreja, se eu tenho a família que eu tenho, é tudo graças àquela oração que foi feita despretensiosamente, mas que Deus com certeza aceitou e ouviu aquilo, né? E me ajudou com essa questão. Dá pra gente ver na sua mão a aliança de compromisso aí, né? Então, falando em relacionamento, né? Eu imagino que você quer ter uma família, obviamente, estruturada também, tem os seus planos e sonhos. Então, isso é engraçado, pastor, porque o senhor comentou, e quando eu tive a perda do meu pai, eu falei assim, eu quero ser um pai para os meus filhos, como o meu pai, ele foi até um bom pai até o período da separação, apesar do alcoolismo, né? Mas eu quero ser um bom pai e quero estar presente em todos os momentos da vida dos meus filhos e não quero compartilhar de vícios. E sim, hoje eu tenho aliança de compromisso exatamente com esse objetivo, né, de ter uma família baseada, né, nos fundamentos cristãos que a gente acredita, nos fundamentos de Deus. Com certeza. E a gente percebe que Deus não somente transformou a minha família, como Ele pode, inclusive, ser a base já, desde já. Meus filhos não vão ter que passar pelo sofrimento que eu passei. Eles vão ter a base desde o início. Então, a transformação ela vem acontecendo e ela vai mudando outras gerações, inclusive de outras famílias que a gente pode servir como testemunho, né? É o que a Bíblia diz, né? Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam, né? No sentido de que Deus ele vai reconstruindo o lar a partir de uma pessoa que toma decisão, os filhos vão sendo abençoados e aí vai. Cauê, eu agradeço muito a sua participação aqui, a sua presença. Tenho certeza que o pedido do seu coração é esse também, para Deus continuar abençoando você, seus sonhos e planos, né? Estruturar a família de muita gente, que é o mais importante, né? A gente fala muito sobre isso aqui na Novo Tempo e a base da nossa sociedade é a família. E se a gente conseguir ter essas famílias bem estruturadas, Deus sabe o quanto Ele vai trabalhar na vida de outras pessoas, né? Tá joia. Cauê, obrigado. Pastor, obrigado pelo Deus abençoe. Tenho certeza que foi uma benção para as pessoas aqui, tá? Amém. Agora nós vamos para um rápido intervalo e que Deus continue abençoando a sua família. No intervalo eu vou acompanhar os seus pedidos e agradecimentos nas redes sociais. A gente volta já já. De volta com o programa Lugar de Paz. E você? Você é agradecido a Deus por quê? Qual é o motivo que você tem para agradecer a Deus nesse finalzinho de semana aí? Eu sei que nós temos motivos para pedir. Eu sei que nós temos nossas ansiedades, nossos dramas, nossas angústias, mas sempre há um motivo para nós agradecermos a Deus e é nobre aquele que agradece. É diferente a vida daquele que agradece, não somente aquele que pede, mas reconhecendo o que Deus faz por nós. Eu vou ler alguns agradecimentos aqui no programa Lugar de Paz e você continua enviando para a gente também. Nós temos um testemunho em áudio daqui a pouquinho, um agradecimento bem interessante que eu queria que você acompanhasse. Mas primeiro, temos aqui a Solange Mota Cardoso, ela diz assim: eu sou imensamente grata a Deus porque meu filho está empregado. Depois de 2 anos e meio, Deus abriu a porta para ele. E eu sei que foi no momento certo e por isso eu agradeço a Deus do fundo do meu coração. Eu louvo e engrandeço o nome de Deus porque eu sei que Ele é perfeito em tudo que faz e sabe exatamente as nossas necessidades e qual é a hora certa. Então, é até um testemunho para quem está desempregado aí. Ela disse que o filho esperou mais de 2 anos, e ela dizendo uma frase interessante para você que está em casa aí. Ela disse assim que sabe que foi na hora certa. Mas eu imagino que 2 anos atrás ela não pensava assim, porque a gente tem dificuldade de enxergar Deus conduzindo as coisas. Mas hoje ela entende isso. De repente você está passando por uma dificuldade também, mas agradeça a Deus, porque Ele está no controle de tudo, Ele está conduzindo e Ele vai abençoar você na hora certa, no tempo dEle também. Temos aqui mais um agradecimento a Tatiane Alves, quer agradecer a Deus pela cura, porque ela foi liberta, né, de uma cirurgia que estava marcada para setembro. Ela não vai precisar fazer mais. E ela diz, glória a Deus, Ele é fiel e misericordioso. É o agradecimento da Tatiana Alves. E eu mencionei que nós teríamos um agradecimento em áudio. E eu queria que você acompanhasse aqui. É um testemunho que foi preparado pela produção, alguém que entrou em contato com a gente, do Rio de Janeiro. Acompanhe e que seja uma motivação para você agradecer a Deus também. O meu pedido é pela minha saúde. E quero também agradecer por uma experiência que eu tive esta semana. Sim. Eu tive uma parada no meu coração de 15 minutos na rua, em um restaurante pequeno. E eu fiquei lá durante algum tempo desacordada. Mas
veio socorro, eu fui socorrida. E eu agradeço a Deus por isso, porque segundo a moça lá do restaurante que me atendeu e o marido dela, o André, eu podia ter falecido, porque chamaram o SAMU, mas o SAMU não veio. E eles foram aconselhados a colocar minhas pernas para cima e de cabeça para baixo. E foi o que realmente me valeu a minha vida. Sim. Pois foi voltando aos poucos. O coração não batia, passou a bater e a pressão voltou a ficar maior. Sim. Um pouco maior do que menor, né? Porque ele já estava bem menor. Foi crescendo aos pouquinhos até chegar a 9/6. 9/6. Então eu nesse caso, Idália, meu nome, sou grata a Deus por me dar ainda um tempo de vida, pois eu estou minha idade é acima de 70 anos. Então Deus ainda me dá um pouco de vida, senão Ele me teria deixado falecer ali. Então eu estou muito grata a Deus. Amém. Ele realmente é o Deus da vida, Ele nos dá o dom da vida. Amém. Idália, muito obrigado por esse testemunho aqui, né? Não foi um pedido, claro, pediu pela saúde no comecinho, mas foi um testemunho de vida para todos nós aqui, para quem está acompanhando. Então você que às vezes vive ansioso, preocupado com a saúde, coloque nas mãos de Deus. Ele tem o tempo dele, Ele sabe o momento certo para conduzir cada situação também. A Idália, com mais de 70 anos, não é uma jovenzinha mais, já é uma senhora idosa. E ela demonstrou aqui para a gente que Deus pode reverter qualquer situação, em qualquer circunstância. Esteja você caído no chão, ali no meio da rua, num restaurante pequeno, em casa, esteja com uma doença terminal, numa UTI, né, numa unidade de tratamento intensivo ali, Deus pode reverter. É o Deus dos milagres, que fez milagres e continua fazendo também. Agora a gente tem que ter sabedoria e confiança de que Ele age no tempo dEle, da forma dEle, e Ele vai agir com cada pessoa de uma maneira conforme Ele sabe que é o melhor. Eu queria mencionar mais alguns agradecimentos aqui. A Marli da Silva Santiago, ela agradece a Deus pelas orações que vocês fizeram pelo sobrinho. Ela fala assim, eu agradeço pelas orações que fizeram pelo meu sobrinho, Wenk Santiago. Ele está sem usar drogas há 1 ano e ela está muito feliz. A gente pede a semana inteira por famílias que têm filhos nas drogas. E quando a gente vê uma notícia dessa, um testemunho desse, a gente fica muito feliz e a gente vê que existe esperança. Se houver queda no meio do caminho, ele tem que clamar a Deus, pedir misericórdia, Deus vai perdoar e vai levantar novamente. Mas louvado seja Deus por esse 1 ano aí, Marli. A Maria Eugênia Cruz, ela diz assim, eu sou agradecida por mais um dia vencido e de ser protegida e guardada por Deus e por Deus cuidar dos meus filhos nesse mundo tão corrupto. É triste, né? Esses dias eu estava pensando, a gente vive num país difícil, não é fácil, né? Alguns países têm mais facilidade com relação à segurança, à criminalidade. A gente sabe que o Brasil não é tão simples assim. Se você está andando ali numa Avenida Brasil de carro, no Rio de Janeiro, numa grande capital, em São Paulo, Belo Horizonte, e de repente você recebe um tiro vindo de uma comunidade ou vindo de um bairro nobre, de repente o que se vale é a família simplesmente enterrar você e não vão descobrir quem é a pessoa, e de repente fica por isso e você é uma pessoa a menos na quantidade de números de mortos aqui no Brasil. Esse é o país que a gente está vivendo, infelizmente. Mas a gente não pode esquecer que até nesses detalhes, Deus está no controle, está acompanhando tudo, tudo. E por isso é importante a gente colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Nós temos muito que agradecer e nós temos muito que pedir. E eu queria mencionar aqui mais 2 agradecimentos. A Marileide, ela diz assim, agradeço pelas orações, pastor, e também agradeço a igreja. Já tirei a tala de gesso do braço, iniciei uma fisioterapia, aconteceu alguma coisa no braço dela, um acidente possivelmente, né? É dolorida, mas louvado seja Deus por tudo. Continue orando por mim. A Margarida Feitosa, ela agradece as orações, porque Deus ouviu, diminuiu as crises que estava tirando
a vida, crise de ansiedade aí, né? Muita gente ansiosa e Deus pode trabalhar com isso com certeza também. Tem um pedido aqui para a gente encerrar esse momento de agradecimentos e pedidos. O Nilson Leite, ele diz assim: boa tarde, pastor, que Deus abençoe a todos, peço que orem por meu trabalho, estão exigindo que eu vá trabalhar, ele é adventista do 7º dia, estão exigindo que ele trabalhe aos sábados e ele está indo e já é batizado. Que Deus dê muita sabedoria para você, viu, Nilson? Que você permaneça firme aí nos seus propósitos, que Deus te dê força, recuperação nesse momento difícil aí e Deus com certeza está cuidando de você e pedindo que você faça a sua parte também nesse momento difícil, tá? Independente de você ser um adventista, um batista, um católico, um espírita, um seixinoye, um umbandista, esse é o momento de nós colocarmos a nossa vida nas mãos do Deus Criador, que ouve você e Ele sempre estará levando a verdade da palavra de Deus até você. Eu quero repartir um verso que fala justamente sobre agradecimento. É um texto difícil de ser entendido no primeiro momento, de ser aceito. Mas olha o que diz esse verso, que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18. Esse é um verso que fala sobre a soberania de Deus, o controle de Deus. E ele ensina a gente a olhar além das circunstâncias, além dos momentos, além das crises. Diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está falando sobre agradecimento e existe uma palavrinha que muitos conhecem aqui: em tudo dai graças. Muita gente confunde essa parte do texto, acreditando que a gente tem que dar graças por tudo. Como que a gente vai dar graças por um filho doente? Como é que a gente vai dar graças a Deus por alguém da família que morreu? Como a gente pode dar graças a Deus porque eu estou desempregado? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: em tudo, em toda circunstância, em qualquer momento, mesmo perdendo alguém, eu posso agradecer a Deus. Mesmo estando sofrendo, eu tenho motivos para agradecer a Deus. Mesmo tendo crises emocionais, eu posso ter certeza de que Deus está ao meu lado. Sabe por quê? Porque o fato de você estar vivo, de você ser único, é um motivo para reconhecer que Deus olha para você individualmente, que Deus tem um propósito muito especial para você. E não somente esse texto, mas eu encerro com um outro texto muito especial, que é de Romanos, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Algumas coisas? Não, todas as coisas. Então, se todas as coisas cooperam para o bem, apesar delas, nós temos que agradecer a Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Que nesse final de semana você reconheça a autoridade de Deus, o controle de Deus na sua vida e que você dê graças a Ele, apesar dos pesares, apesar dos desafios, na certeza de que esse final de semana será mais uma vez um final de semana controlado e cuidado pelas mãos de Deus. Eu vou orar como estou e você também ore, fale com Deus, abra o seu coração nesse momento. Obrigado, bom Deus, por teu grande amor, por teu cuidado. Obrigado por essa semana. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem guiado a nossa vida, tem nos acolhido e abraçado nos momentos difíceis, nos leitos de dor, nos momentos em que clamamos sozinhos nas sacadas de casa, andando pela rua. Obrigado porque o Senhor tem conduzido cada passo. Te agradecemos pelos testemunhos que ouvimos aqui. Pelos testemunhos do Cauê, de uma senhora também, a senhora Idália do Rio de Janeiro, que entrou em contato contando a sua experiência, da Vilma e de tantos outros. Nos ajude a enxergarmos a Tua mão nos conduzindo, reconhecermos, Senhor Deus, que nós temos muito a Te agradecer também. Só de podermos estar ouvindo esse programa e assistindo, louvado seja o Teu nome por tudo. Mas nós temos um pedido, que o Senhor abençoe a cada necessidade conforme o que o Senhor achar melhor e fizer por nós. E por isso nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos dê um excelente final de semana ao teu lado. Em nome de Cristo Jesus.
Amém, Senhor Deus. Amém.